Ele disse à esposa: "Não precisamos de filhos." Ela saiu sem dizer uma palavra. 5 anos depois, ele a viu com 2 crianças idênticas e eles tinham os olhos dele. O sol começava a se pôr sobre o horizonte de São Paulo, projetando um brilho dourado sobre as paredes de vidro da cobertura dos Silveira. Dentro, a casa estava silenciosa, exceto pelo tilintar do gelo em um copo de uísque e o zumbido distante de uma fonte no pátio interno. João Silveira, um homem de grande estatura, estava de pé perto da janela, seu reflexo mal visível contra o céu que escurecia. Seu terno sob medida se ajustava à sua figura robusta, imaculado como sempre, mas sua postura denunciava uma profunda tensão que se acumulava sob a superfície. Atrás dele, Marina se aproximava da entrada da sala de estar. Seu cabelo castanho claro estava preso sem apertar, e seus olhos suaves brilhavam com algo entre a tristeza e a incredulidade. Ela havia ensaiado essa conversa 100 vezes em sua cabeça, tentando encontrar o momento perfeito, as palavras certas, o tom menos doloroso. Mas nada disso importava agora. O momento havia chegado e queimava como ácido. "Quero tentar", ela disse suavemente. "Nós construímos uma vida, João, uma vida linda. Mas ela está vazia sem crianças. Eu quero fazer esta família crescer. Eu preciso disso." João não se virou para olhá-la. Sua mão se apertou em torno do copo e por uma longa sequência de segundos o silêncio preencheu o espaço entre eles. Finalmente, sua voz cortou o ar, baixa, aguda e absoluta. "Filhos não precisamos deles." As palavras caíram como tijolos. Marina piscou, atordoada. Seu peito se contraiu como se ela tivesse levado um soco. Suas mãos tremeram levemente e ela se forçou a falar apesar de sentir que a garganta estava se fechando. "O que você quer dizer com não precisamos deles? Você disse antes que talvez algum dia." "Isso foi antes," ele retrucou, virando-se para encará-la agora. Seus olhos, de um azul gélido e penetrante, não tinham calor. "Antes que eu percebesse o quão frágil é isso, esta empresa, esta reputação, esta vida, você acha que eu construí tudo isso para estragá-lo com fraldas, gritos e noites sem dormir? Eu não posso ser pai. Eu não serei." Marina o encarou, atordoada com a rapidez com que ele se tornou frio. O coração dela batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Isso não era sobre dinheiro. Não para ela. Ela o amou quando ele era apenas um jovem ambicioso, com grandes ideias e sem capital. Mas agora ele estava na frente dela como um estranho, alguém que media o valor em ações e controle, não em alegria, ou amor, ou esperança. "Então é isso," ela sussurrou. "Você escolhe seu império em vez de sua própria família." "Não, ei, família," ele respondeu friamente. "Não se você insistir nisso." Por um momento, ela não se moveu. Ela simplesmente ficou ali, absorvendo a finalidade do que ele havia dito. Seu lábio tremeu, mas ela endireitou os ombros e pegou o casaco que estava no encosto de uma cadeira. Enquanto caminhava para a porta da frente, seus passos eram lentos, deliberados. Ele não a seguiu, não a chamou de volta. E então ela se foi. João permaneceu ao lado da janela muito depois que o sol havia desaparecido, seu uísque intocado. Lá fora, a cidade ganhou vida com as luzes. Mas dentro de casa, tudo estava escuro. Ele não se moveu, não falou. Seu reflexo o olhava do vidro, bonito, poderoso, sozinho. O ar da tarde no centro de São Paulo trazia o aroma de flores recém-cortadas e perfume caro. O jardim da cobertura do Palácio Tangará estava cheio de convidados elegantemente vestidos, rindo, brindando, murmurando sobre caridade, opções de ações e quem acabava de voar de onde. Era uma daquelas galas de arrecadação de fundos que João Diniz costumava evitar.
mas ultimamente ele havia participado de mais delas, não por causa das fotos ou da publicidade, mas porque eram distrações, eventos cuidadosamente organizados que lhe permitiam sentir movimento suficiente para esquecer o quão imóvel e vazio sua vida havia se tornado. João estava perto da borda do terraço com uma taça de champanhe na mão, acenando educadamente para um investidor que mal se lembrava de ter conhecido. O homem falava de uma nova startup de inteligência artificial ou de uma empresa de mineração no Peru. João não estava realmente ouvindo. Seus olhos se desviaram para além do ombro do homem, escaneando a multidão, não por alguém em particular, apenas por hábito. Foi então que ele a viu. Não foi gradual, foi imediato, como se ele tivesse levado um soco no estômago sem aviso. Ela estava parada no centro do jardim, rindo suavemente de algo que alguém havia dito. Seu vestido era simples, de um verde profundo, elegante, mas discreto. Seu cabelo agora era mais longo, preso em um coque suave, e sua pele captava a luz do sol, que se desvanecia de uma maneira que a fazia parecer quase irreal. Mas era ela, Mariana. O peito de João se oprimiu antes que seu cérebro sequer aceitasse completamente a visão dela. Ele não a via há 5 anos. Ele havia pensado nela, muitas vezes tarde da noite, quando o silêncio da casa se tornava alto demais. Mas isso era diferente. Isso não era uma memória. Era ela, aqui, presente. E ela não estava sozinha. Havia 2 crianças com ela, idênticas, pequenas mãos agarrando cada uma das dela, enquanto ela se ajoelhava para ajustar a gola de um deles. Eles riam. Ela sorria de uma maneira que João não via há anos. Algo em seu corpo começou a zumbir. As crianças não deviam ter mais de 5 anos. Eles tinham o cabelo castanho escuro, bagunçado daquele jeito natural que só crianças pequenas conseguem. A pele deles era clara, a risada leve e natural. Mas o que parou João no lugar, o que fez o mundo ao seu redor ficar opaco e irrelevante, foram os olhos deles, ambos, de um azul penetrante, o azul dele. Os dedos de João se afrouxaram e a taça de champanhe se inclinou ligeiramente antes que ele a segurasse, o movimento repentino atraindo um olhar de um garçom próximo. Ele deixou a taça sem provar. O coração dele batia forte agora, cada batida mais forte que a anterior. Ele não tinha nenhuma dúvida, nem mesmo uma pergunta. Ele estava olhando para seus filhos. Eles não eram apenas semelhantes a ele. Eram ecos, a mandíbula dele, o nariz dele, os olhos dele. Era como ver uma fotografia dividida de si mesmo quando criança, multiplicada por 2 e trazida à vida. Mariana não o viu imediatamente. Ela estava focada nas crianças, suavemente tirando migalhas de biscoito da camisa de um deles enquanto o outro puxava o braço dela, apontando para uma gigantesca escultura de gelo em forma de cisne. João deu um passo à frente sem perceber, quase como se estivesse sendo arrastado pela gravidade. Mas então, ela levantou o olhar. Seus olhos se encontraram com os dele. O momento congelou. O corpo dela ficou rígido. Ela se levantou lentamente e, por um segundo, seu sorriso vacilou. Algo ilegível passou pelo rosto dela. Choque, dor, talvez culpa. Mas então, ela agarrou as mãos das crianças com mais força e se afastou, caminhando rapidamente para a saída do jardim. João não se moveu. Não a seguiu. Não imediatamente. Sua mente girava tão rápido que ele sentiu que poderia pegar fogo. As perguntas o inundaram. Quando? Como? Por que ela não havia lhe contado? Ela planejou desaparecer. Ela estava tentando protegê-los dele.
E o que ele havia feito? No que ele havia se tornado? Para que ela acreditasse que tinha que fazer isso? Mas por baixo de toda a confusão, uma verdade batia como um tambor em sua alma. Aquelas crianças eram dele, e pela primeira vez em anos, algo se abriu dentro dele. Uma necessidade mais profunda que o instinto. Um anseio mais poderoso que o arrependimento. Ele havia passado 5 anos convencendo a si mesmo de que filhos não faziam parte de seu caminho, mas agora ele via com clareza. Seu caminho já havia levado a eles. Ele simplesmente se recusou a olhar. As risadas ao seu redor pareciam distantes agora, separadas da realidade. O horizonte brilhava atrás dele e um garçom passou roçando com uma bandeja de aperitivos, mas João não pertencia mais àquele momento. Seu mundo havia mudado em uma única batida de coração, e nada do que ele havia construído, nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhuma quantia de dinheiro, podia se comparar com o que acabara de se afastar dele. De mãos dadas com a mulher que ele amou e com as 2 vidas que ele nunca soube que havia criado. Enquanto a noite caía sobre a cidade, João permaneceu naquele terraço, congelado entre a memória e a revelação, se perguntando por quanto tempo ele esteve cego para o que realmente importava, e se já era tarde demais para encontrar o caminho de volta. O que você acha que Mariana sentiu ao ver João, e como você acha que ela vai reagir agora? Comente abaixo. Na manhã seguinte, João Diniz estava sentado em um canto de seu escritório, não em sua mesa onde ele costumava reinar como um general supervisionando um império, mas no sofá de couro baixo, com os cotovelos nos joelhos, os olhos injetados de sangue e o olhar perdido. Sua gravata estava solta em torno de seu pescoço e o café na mesa à sua frente havia esfriado há horas. Ele não havia dormido. Nem por um momento. Cada vez que ele fechava os olhos, ele revia os rostos deles. Aquelas 2 crianças, a curva de seus queixos, o fogo azul de seus olhos. Os olhos dele. Ele havia passado a noite inteira revivendo a gala, repetidamente em sua mente, analisando cada detalhe, cada olhar. O sorriso de Mariana quando ela os olhava, a maneira como as crianças se moviam ao lado dela, a maneira como eles riam, como se não tivessem nenhum peso sobre seus ombros. Ele não entendia como ele não havia sabido, como ela havia escondido isso, como ela havia conseguido desaparecer tão completamente, se apagar de seu mundo e criar 2 filhos que eram inegavelmente dele. Às 9 da manhã, ele já havia feito a ligação. Ele nem sequer hesitou. Havia apenas 2 pessoas em sua vida em quem ele confiava para investigações pessoais e delicadas. Um deles era André Fernandes, um oficial de inteligência aposentado que agora trabalhava como detetive particular. João lhe deu os nomes e todos os detalhes que ele conseguia se lembrar da noite anterior. Mariana Santos, anteriormente Mariana da Silva, último endereço conhecido há 5 anos, possível novo endereço desconhecido. Gêmeos, aproximadamente 5 anos de idade. Ele não contou tudo para André, ainda não, mas a implicação era clara. Isso não era apenas curiosidade, isso era urgente. João não se importou com os negócios naquele dia. Ele cancelou reuniões, adiou sessões de informação, ignorou as ligações dos membros do conselho. Seu assistente, que havia trabalhado com ele por mais de 1 década e conhecia bem seu temperamento, não o questionou. Ele simplesmente fechou a porta e disse à equipe para não incomodá-lo. No final da tarde, o primeiro relatório chegou. André era rápido. Sempre foi. Ele já havia localizado o endereço atual de Mariana, uma casa modesta em uma rua tranquila do bairro de Pinheiros, um mundo à parte dos palácios fechados dos jardins e da cidade Jardim.
João olhou para a foto incluída no relatório. Mariana de jeans e camiseta, de pé ao lado da caixa de correio, com o cabelo preso, uma das crianças segurando a mão dela enquanto a outra se equilibrava desajeitadamente em um patinete por perto. O carimbo de data, hora, mostrava que a foto foi tirada há apenas 3 dias. Abaixo da foto estava a informação oficial, os nomes deles, Pedro e Miguel Santos, nascidos 6 semanas depois que Mariana saiu. João piscou ao ver os nomes novamente. Santos. Ela lhes deu o sobrenome dela. Aquele pequeno detalhe o atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Ela não o apagou. Ela o honrou, mesmo mantendo a distância. Um reconhecimento silencioso, ou talvez uma esperança de que um dia ele os encontraria. E ele o fez. Ele fechou a pasta e apoiou a cabeça nas mãos. Para um homem que havia passado sua vida adulta evitando a vulnerabilidade, que se orgulhava do controle e do cálculo, agora ele se sentia completamente sem rumo. A verdade era que ele havia andado sobre a terra por 5 anos, com o rosto deles, vivendo fora dos muros que ele havia construído para se proteger de uma vida que ele uma vez pensou ser muito caótica, muito imprevisível. Crianças, ele havia dito uma vez, eram um risco, uma fraqueza, um passivo. Mas agora, tudo o que ele queria era ouvir as vozes deles, vê-los de perto, conhecê-los. A culpa se instalou em seguida, lenta, espessa, inevitável. Ele havia afastado Mariana naquela noite, 5 anos atrás. Ela havia se parado em sua casa e oferecido algo real, algo duradouro. E ele havia jogado de volta para ela, como se não significasse nada. Ele pensou que havia tomado a decisão inteligente. A lógica. Agora parecia o erro mais cruel de sua vida. As crianças tinham quase 6 anos. Ele havia perdido as primeiras palavras deles, os primeiros passos, as mamadeiras noturnas, as meias pequenas, os livros de histórias e os joelhos ralados. Ele perdeu tudo e ele nunca recuperaria. Ao anoitecer, João estava de volta em seu carro, estacionado a 2 quadras da casa de Mariana, observando à distância. Ele sabia que era irracional, quase obsessivo, mas não conseguia parar. A luz do Porsche estava acesa. Ele viu uma das crianças pressionar o rosto contra a janela da frente, gritando algo enquanto Mariana aparecia atrás dele. Ela sorriu e o pegou no colo, levando-o embora. 1 segundo depois, a outra criança apareceu, correndo à vista com o que parecia ser uma espada de brinquedo, perseguindo um gato pelo corredor. João riu suavemente, inesperadamente. Ficou preso em sua garganta como um soluço. Ele ficou lá até que as luzes se apagaram, até que ele teve certeza de que eles estavam dormindo e só então ele dirigiu para casa. Mas algo nele havia mudado. Isso não era mais apenas observar. Não era mais apenas saber. Ele tinha que falar com ela. Ele tinha que olhá-la nos olhos e perguntar por quê. Ele tinha que pedir uma chance, não apenas para ele, mas para eles. Senão, ele não sabia se ela o deixaria entrar. Ele não sabia o que ela diria. Mas a hora de fugir de seu passado havia acabado. Ele ia enfrentar o que havia perdido, e se ela o deixasse, ele estava pronto para lutar por isso. 2 dias se passaram antes que João reunisse coragem suficiente para bater na porta dela. Ele havia ensaiado uma centena de cenários em sua cabeça. Ele havia se preparado para a raiva, para portas fechadas, até mesmo para que as crianças estivessem escondidas enquanto ela se recusava a reconhecê-lo.
mas nenhuma quantidade de ensaio podia realmente acalmar seu coração enquanto ele estava parado nos degraus de madeira desgastados da pequena casa de pinheiros. Era tão diferente do mundo em que ele vivia, sem portões de segurança, sem mármore polido, sem torres de vidro pairando sobre o horizonte. Apenas um jardim cheio de girassóis e um sino de vento que dançava suavemente com a brisa. A casa parecia calorosa antes mesmo de ele ter entrado. Ele bateu 2 vezes, então recuou. O coração dele batia como um tambor contra suas costelas. Por um longo momento, não houve nada. Então ele ouviu o movimento atrás da porta, o suave raspado de um trinco deslizando, o rangido das dobradiças. Quando Mariana abriu a porta, ela o olhou com olhos ilegíveis. Ela não parecia surpresa. Era como se ela soubesse que este dia chegaria e já o tivesse aceitado. João não falou imediatamente. Ele estava muito ocupado tentando memorizar o rosto dela novamente. As sutis novas linhas perto dos olhos dela. A maneira como a expressão dela havia se tornado mais calma, mais sábia. Ela usava um suéter com uma leve mancha na manga, provavelmente das crianças, e jeans dobrados no tornozelo. Ela parecia alguém que não vivia mais para as aparências, e, no entanto, ela era mais bonita do que ele se lembrava. "Olá", ele finalmente disse. A palavra soou pequena, quase ridícula, dado tudo o que ela carregava. "Olá?", ela respondeu, sua voz calma, mas cautelosa. Ela saiu e fechou a porta pela metade atrás dela, deixando apenas uma fresta da sala de estar visível. João notou um par de tênis minúsculos no capacho logo dentro. "Eu te vi na outra noite", ele disse, mantendo a voz baixa, no evento. "Eu sei", ela respondeu. "Eu também te vi." João engoliu em seco. "Essas são minhas crianças." Mariana não se encolheu. "Sim, eles são." A confirmação foi como um tiro no peito. Ouvi-lo em voz alta o tornou real, de uma maneira que fotos e o instinto nunca poderiam. Ele baixou o olhar, a culpa brilhando em seu rosto. "Você não me disse." "Você me disse para não fazer isso", ela disse suavemente, mas firmemente. "Naquela noite, quando eu te disse que queria ter filhos, você não apenas disse não, João. Você deixou perfeitamente claro que não havia lugar para eles na sua vida. Você estava com raiva, frio, definitivo. Então, eu tomei uma decisão. Eu saí porque eu não ia trazer crianças para uma casa onde elas não eram queridas." "Eu não sabia que você estava grávida", ele sussurrou, quase envergonhado de encontrar o olhar dela. "Não, você não sabia." Ela cruzou os braços, não na defensiva, mas como se estivesse segurando algo dentro de si mesma. "E eu não queria voltar apenas para ser rejeitada novamente. Eu fiz o que achei que era certo para eles." João assentiu lentamente. Eu entendo, mas eu preciso conhecê-los, não como um cara olhando de um carro na rua. Eu quero conhecê-los, eu quero tentar." Mariana olhou para os degraus da varanda sob seus pés. "Eles são felizes", ela disse depois de uma pausa. "Eles não sabem que estão perdendo algo. Eu não os criei para se sentirem incompletos. Eu dei a eles tudo o que pude. E você?" Ela o encarou agora. Sua voz suavizou um pouco. "Você não estava pronto então? Você está realmente pronto agora?" "Eu não sei se estou pronto", ele admitiu, "mas eu sei que eu quero estar, e isso tem que contar para alguma coisa." Os olhos dela buscaram os dele, e algo mudou em sua expressão. Talvez fosse a honestidade em sua voz, ou a maneira como ele a olhou. Não como um homem tentando recuperar o controle, mas como alguém que havia perdido algo e finalmente percebeu o que era. Depois de um longo momento, ela exalou. "Você pode conhecê-los", ela disse, "mas não como pai. Ainda não. Eles não sabem que você existe, e eu não vou confundi-los com algo muito grande, muito rápido.
Você pode ser um amigo da família, alguém que eles conhecem naturalmente. Se você é sério sobre isso, se não é apenas culpa ou curiosidade, então você vai pegar o que eu te oferecer e vai ganhar o resto. João assentiu. O peso em seu peito se levantou o suficiente para deixá-lo respirar. Eu vou pegar qualquer coisa que você me der. Ela hesitou apenas um segundo a mais antes de abrir a porta e se afastar. Lá dentro, a casa cheirava a canela e canetas coloridas. Havia brinquedos espalhados pelo tapete. Um desenho animado de crianças tocava suavemente ao fundo. E então, duas crianças espiaram da esquina do corredor. Um segurava um dinossauro de brinquedo. O outro tinha uma mancha de chocolate na bochecha e um grande sorriso suspeito. Crianças, disse Mariana com a voz suave. Este é João. Ele é um amigo meu. Ele pode vir às vezes, então sejam gentis. Pedro inclinou a cabeça, estudando-o em silêncio, enquanto Miguel sorriu e acenou com seu dinossauro. Olá, João, ele gorjeou. João piscou com a onda inesperada de emoção e se ajoelhou lentamente. Olá, esse é um T-Rex muito legal que você tem. E assim o primeiro tijolo foi colocado. Não como pai, ainda não, mas como alguém que estava começando de novo. Alguém disposto a começar do zero, com nada além de esperança e a promessa silenciosa e urgente de que ele nunca mais lhes daria as costas. A decisão de Mariana de deixar João entrar em suas vidas é a correta? Compartilhe sua opinião. Era uma quinta-feira à tarde, quando o passado retornou na forma de um e-mail inesperado. João estava sentado em seu escritório, meio ouvindo uma ligação com seus parceiros europeus, quando seu assistente encaminhou uma mensagem marcada como urgente. O assunto dizia uma única palavra: Herrera. O sangue de João gelou. Ele não ouvia esse nome há anos. Marcos Herrera, o antigo chefe de Mariana, o homem de quem ela havia se afastado de forma discreta, mas decisiva, depois de deixar João. Naquela época, João só conhecia uma parte da história, o suficiente para não gostar do homem, mas não o suficiente para intervir. Agora, aparentemente, Herrera estava de volta. E o que era pior, ele havia descoberto algo que ele nunca deveria ter sabido. João cancelou a ligação sem explicações e abriu o e-mail. Era de um contato legal, alguém discreto que havia se deparado com o nome de Herrera, enquanto trabalhava com uma firma que, de repente, havia começado a coletar informações sobre os assuntos pessoais de João. Herrera havia contratado uma equipe legal, agressiva, de alto perfil, do tipo usado por celebridades em escândalos ou por invasores corporativos. Segundo o relatório, Herrera havia obtido cópias do contrato de aluguel de Mariana, antigos registros médicos e, de forma perturbadora, as certidões de nascimento de Pedro e Miguel. O nome de João não estava nos documentos, mas não importava. A semelhança era inegável e Herrera estava fazendo um movimento. Ele ameaçava tornar público, com uma história, uma acusação condenatória de que João havia tido filhos em segredo, os abandonado e agora estava tentando voltar para as vidas deles à força. Era perverso, era manipulador e, o pior de tudo, não era totalmente falso. A verdade era muito mais complicada do que isso, mas no tribunal da opinião pública as nuances não importavam. Se esta história viesse à tona, não apenas destruiria a reputação de João, mas arrastaria Mariana e as crianças para uma tempestade midiática para a qual eles não estavam preparados. Naquela noite, João dirigiu diretamente para a casa de Mariana. Seu rosto estava pálido, sua mandíbula tensa, todo o seu corpo zumbindo com o peso do que ele tinha que lhe dizer. Ela abriu a porta e imediatamente viu que algo estava errado. "O que aconteceu?" ela perguntou, se afastando para deixá-lo entrar. João caminhou pela sala de estar por um momento antes de se sentar.
É Herrera, ele disse. Ele sabe sobre as crianças e planeja tornar isso público. Mariana congelou. Seus olhos se arregalaram com o tipo de medo que vai além da ansiedade pessoal. Isso era materno. Primário. Como? Como ele pôde saber? Eu não sei até onde ele foi, mas ele contratou pessoas. Ele tem documentos. Ele preparou uma narrativa legal que te pinta como a mãe secreta dos meus filhos ilegítimos. Que eu te abandonei. Que agora estou tentando reivindicá-los por culpa. Ele está tentando me arruinar e te punir no processo. O rosto de Mariana endureceu. Ele uma vez tentou me controlar e quando eu não cedi, ele tornou a minha vida impossível. Foi por isso que eu saí do meu emprego. Foi por isso que eu me mudei sem contar a ninguém. Eu pensei que tinha acabado com ele. João se inclinou para a frente, sua voz baixa e séria. Você não tem que enfrentar isso sozinha. Eu não vou deixar que ele toque em você, nem neles. Mas se esta história vier à tona... Ela começou, mas João a interrompeu. Então eu vou torná-la pública primeiro, com a verdade. Mariana o encarou. Você está disposto a admitir tudo? As crianças? O que aconteceu entre nós? Passei anos me escondendo atrás do controle, ele disse. Fingindo que ter uma imagem perfeita importa mais do que ter uma alma. Mas eu terminei com isso. Se proteger você e eles significa destruir a imagem que eu construí, então que assim seja. 2 dias depois, João estava parado em frente a uma fila de repórteres. As câmeras piscavam, os microfones estendidos como armas esperando para atacar. Ele não usava gravata, nem um sorriso polido. Apenas um terno simples e o peso de um homem pronto para se livrar da armadura que ele havia usado por anos. A declaração que ele leu foi curta, direta e sem desculpas. 5 anos atrás eu cometi um erro que mudou o curso da minha vida. Eu deixei o medo ditar meu futuro e me afastei de alguém que eu amava. Eu não sabia então que eu também estava me afastando de meus próprios filhos. O que aconteceu entre Mariana e eu é privado, mas o que eu quero dizer publicamente é isso. Eu sou o pai de 2 crianças e eu me orgulho deles. Eu passarei o resto da minha vida compensando o que eu perdi. Se vocês estão procurando por um escândalo, não há nenhum aqui. Há apenas verdade, arrependimento e um homem tentando ser melhor do que ele foi. A sala ficou em silêncio por um momento depois que ele terminou. Então, a enxurrada de perguntas começou, mas João se afastou do pódio, ignorando-as todas. A história se tornou viral em questão de horas, mas em vez da indignação que Herrera havia contado, o público respondeu com algo diferente. Empatia, respeito, até admiração. A imagem de um homem poderoso que assumia seus erros e escolhia seus filhos em vez de seu império tocou uma corda sensível. Naquela mesma noite, Herrera tentou lançar sua versão dos fatos através de um site de fofocas, mas falhou. As pessoas já haviam escolhido a narrativa delas e não era a dele. Desacreditado, envergonhado, legalmente superado, Herrera recuou. Ele desapareceu quase tão subitamente quanto havia reaparecido. João voltou para a casa de Mariana no final da tarde. Ela abriu a porta, seus olhos cansados, mas cheios de algo mais profundo. Alívio, talvez até orgulho. As crianças estavam dormindo. A casa estava silenciosa. João ficou na porta, sem dizer nada no início. Você fez isso? Ela sussurrou. Eu não fiz por mim, ele respondeu. Ela recuou e o deixou entrar. Pela primeira vez, não havia um muro tácito entre eles. O perigo havia passado, mas algo maior havia mudado. João os havia escolhido, completamente, publicamente, sem medo ou hesitação. Naquela noite, enquanto ele se sentava ao lado de Mariana no sofá, seus ombros mal se tocavam. Ele sentiu algo que não sentia há anos, paz. Não o tipo que se compra com silêncio ou sucesso, mas o que vem de finalmente fazer a coisa certa,
Não importa o custo. Você acha que João agiu por arrependimento genuíno ou pelas circunstâncias? E o que você acha que Mariana fará agora, na manhã após a coletiva de imprensa? O sol se levantou através de um fino véu de nuvens, projetando um ouro opaco sobre o quintal de Mariana. João se sentou na pequena mesa de madeira na varanda, com uma xícara de café fumegante à sua frente. Intacta. Dentro da casa, uma risada abafada ecoava do corredor onde Pedro e Miguel se perseguiam com espadas de papelão, já empenhados em um jogo de piratas que havia começado antes do café da manhã. Era o caos, mas do tipo que se instalava profundamente nos ossos e se sentia como vida. João não estava acostumado a esse tipo de barulho, a esse tipo de ritmo, onde cereais derramados e meias desparelhadas não eram sinais de desordem, mas prova de calor. Ele ainda não pertencia aqui, não totalmente. Mas pela primeira vez, ele sentiu que talvez, só talvez, ele estava começando a pertencer. Mariana se juntou a ele na varanda com um suave suspiro, puxando o suéter mais apertado. Seus olhos estavam cansados, mas não mais cautelosos. A última semana havia sido um borrão. Repórteres, declarações, limpeza legal, algumas ligações telefônicas tarde da noite para conhecidos que haviam prometido ajudar a manter o pior do barulho longe das crianças. Mas o barulho estava diminuindo agora, substituído por algo tranquilo, algo constante. Ela se serviu de chá e se sentou de frente para ele, estudando o rosto dele por um longo momento. Eles estão fazendo perguntas, ela disse suavemente. Pedro me perguntou na noite passada por que todo mundo acha que você é famoso. João olhou para sua xícara e exalou. O que você disse a ele? Eu disse a ele que você era alguém que costumava pensar que sucesso era sobre ser importante para estranhos, mas que agora você está tentando ser importante para as pessoas que importam. Um sorriso tranquilo apareceu em seus lábios. Isso é justo. E Miguel quer saber se você o levará ao Museu de Ciências neste fim de semana. Ele acha que você é o tipo de adulto que gosta de dinossauros. Eu sou absolutamente esse tipo de adulto, disse João com a voz calorosa. Eu levarei. Os dois. Contanto que eles não tentem montar o esqueleto do T-Rex, Mariana sorriu com isso e olhou para o lado por um momento. Eles estão começando a se sentir seguros com você, não apenas confortáveis, seguros. João assentiu, sentindo o peso daquelas palavras se instalar dentro dele, como uma âncora. Eu não vou desaparecer das vidas deles. Eu quero que eles saibam. Eu sei, ela disse em voz baixa. Eles também. Embora não possam dizer isso ainda. Eles se sentaram por um tempo em silêncio, bebendo suas bebidas e observando o jardim balançar suavemente com a brisa. Finalmente, Miguel saiu correndo pela porta dos fundos com um desenho amassado na mão, declarando que era um mapa do tesouro escondido e que eles precisavam que João os ajudasse a encontrá-lo. Pedro o seguiu de perto, com os braços cruzados, já interpretando o papel do capitão sério que não tinha tempo para bobagens. João arregaçou as mangas e deixou as crianças o arrastarem para o pátio, onde eles passaram a próxima hora cavando buracos imaginários e descobrindo ouro antigo na forma de tampas de garrafa e pedras brilhantes. Mais tarde naquela tarde, depois que a caça ao tesouro havia se dissipado em cochilos e desenhos animados, João se encontrou sozinho com Mariana na cozinha. Ele estava secando a louça enquanto ela preparava uma lasanha para o jantar, os dois se movendo um ao redor do outro com uma facilidade surpreendente que nenhum dos dois esperava que voltasse. Parecia caseiro, natural, perigoso na maneira como velhos sentimentos se infiltram quando suas defesas estão baixas. Em um ponto, as mãos dele se roçaram enquanto eles alcançavam a mesma colher, e Mariana parou. O ar entre eles mudou. Não era pesado, não era estranho, era apenas diferente. Uma pausa cheia de coisas não ditas. Ela o olhou.
Realmente o olhou. E ele podia ver o quanto ela havia tentado construir o mundo dela sozinha, por quanto tempo ela havia protegido a si mesma e as crianças com uma força que merecia mais do que admiração. Merecia ser uma parceira. Você é diferente agora? Ela disse. Não como um elogio, apenas como uma verdade. Eu tive que ser, respondeu João. Eu não quero ser o homem que eu era quando você foi embora. Aquele homem não sabia o que ele tinha nem o que ele estava perdendo. Ela assentiu. Então se virou para o fogão. E agora? O que você quer? João não respondeu imediatamente. Ele largou o pano de prato, se aproximou do balcão e parou ao lado dela. Eu quero uma vida que eu não tenha que reconstruir toda vez que me sinto vazio. Eu quero uma família que não precisa ser conquistada com números ou comunicados de imprensa. Eu quero sentar nesta mesa e ser para quem eles contam sobre seus projetos de ciências e seus pesadelos. Eu quero ser mais do que um nome nas certidões de nascimento deles. Eu quero ser o pai deles. E eu quero ganhar sua confiança de novo. Não porque eu estou tentando consertar o que eu quebrei, mas porque eu quero construir algo melhor. Mariana não respondeu imediatamente, mas ela também não se afastou. Ela o olhou. E desta vez, os olhos dela não tinham aquela velha cautela. Eles tinham uma pergunta, talvez até uma esperança, que ela havia tentado enterrar por anos. Naquela noite, eles jantaram juntos como uma família. Não uma família quebrada, não uma família remendada, apenas uma família real. As crianças falavam umas sobre as outras, derramando molho em suas camisas, rindo com a boca cheia, discutindo sobre quem ficaria com o último pedaço de pão de alho. Mariana pegou o olhar de João do outro lado da mesa, e ele soube que algo havia mudado. Não era a linha de chegada, nem mesmo o começo de algo novo. Era o espaço no meio, onde o amor tem uma segunda chance de florescer. Não a partir da perfeição, mas da honestidade, paciência e da promessa silenciosa e constante de que desta vez ninguém ia embora.